que os judeus, nos dias de Jesus em especial, eles evitavam cruzar a região de Samaria, que era justamente a região central da Palestina, que interligava a Judéia com a Galiléia. Certo historiador diz, irmãos, que os judeus mais piedosos dos dias de Jesus, quando se dirigiam da Galiléia para a Judéia, eles tinham por costume cruzar o Jordão em direção às regiões de Decápolis, descer beirando o Jordão, passando pela Peireia, e quando se aproximava da cidade de Jericó, cruzavam mais uma vez o Jordão e agora faziam um percurso árduo, subindo as elevações que ligavam a cidade de Jericó à cidade de Jerusalém. E tudo isso eles faziam simplesmente para evitar o passar, irmãos, ou cruzar a região da Samaria, como aqui no próprio texto é citado pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome de Jesus, quando João vai revelar da sua fala, dizendo que ele intentou naquele dia ir por um roteiro diferenciado do natural, cruzando agora a região de Samaria. Para que a gente entenda melhor isso aqui, irmãos, os judeus e os samaritanos estavam envoltos em uma disputa secular de ódio, preconceito e discriminação há séculos. E a coisa, ela vai tomar forma verdadeiramente quando ocorre a morte de Salomão. E quando o reino, irmãos, ele vem a se dividir em dois reinos. Israel até então, sobre os reinados de Saul, sobre os reinados de Davi, sobre os reinados de Salomão, durante um período de 120 anos, serviu como uma monarquia, como um reino unificado. Mas quando Salomão ele desce, irmãos, ele parte dessa vida para outra, o seu filho Roboão, por conta da sua falta de sabedoria, ele vai causar o que nós conhecemos como cisma, a separação dos reinos. 10 tribos seguem a Jeroboão, filho de Nebate, e fazem dele rei, o reino do norte, Israel. E 2 tribos, Judá e Benjamim, seguem a Roboão, filho de Salomão, e fundam o reino de Judá com capital em Jerusalém. A disputa, ela inicia-se ali, quando os reinos eles são divididos. Quando os reinos se dividem, a disputa se inicia. E existiram diversos acontecimentos políticos que ocasionaram uma ruptura ainda maior nesse sentimento já existente desde que o reino ele se divide em 2. Guerras e mais guerras, embates e mais embates, causaram um afastamento em algumas ocasiões do reino do norte e o reino do sul. Foram poucos os tempos em que os 2 reinos eles verdadeiramente tiveram paz entre um e o outro. Mais tarde, por volta do ano 722, o Império Assírio ele conquista o reino do norte, ele conquista o reino de Israel. E quando os assírios eles conquistaram Israel, meu querido pastor Azemar, eles agora aplicam a sua tática de conquistador sobre aquele reino. Os assírios tinham uma tática, irmãos, de miscigenação à população conquistada através de casamentos, e com isso eles tinham o propósito de diminuir o sentimento nacionalista e evitando com isso futuras revoltas que porventura aqueles tentassem intentar contra eles, contra os assírios. Então a primeira coisa que era feita para que esses casamentos mistos acontecessem era a relocação de parte do povo daquele reino conquistado para outras terras, e com isso trazia-se povos de outros reinos para habitar naquele local onde aqueles que em outrora habitaram foram transportados para uma outra terra. Vai acontecer isso com o reino do norte, vai acontecer isso com Israel. Uma grande parte do povo é levado para terras longínquas, e posteriormente foi trazido povos pagãos para habitar no reino do norte. Os que ali ficaram, irmãos, como remanescentes, eles foram rapidamente absolvidos com casamentos mistos, com aqueles povos que agora foram relocados para assentamentos na região do norte. Com isso,
aquele que até então, ou aqueles que até então eram judeus de sangue puro, digamos assim, eles passaram, irmãos, a não serem mais vistos por seus próprios irmãos do Reino do Sul como pertencentes à verdadeira linhagem de Abraão, Isaque e Jacó. Ali, o cisma que havia ocorrido com a divisão dos reinos, ele só aumenta. Os samaritanos, por mais que tentassem preservar parte da religião, segundo o certo historiador, diz que eles tinham como livro que regia a sua fé o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Eles até construíram uma réplica com dimensões menores do templo de Jerusalém sobre o monte Gerizim. Mas algumas das práticas pagãs dos povos que foram transportados e posteriormente se associaram aos judeus que ali ficaram, foram introduzidos no culto. Para os judeus, irmãos do Reino do Sul, esse era mais um golpe para causar ainda mais afastamento entre eles e aquele que para eles não era mais parte do povo escolhido. Essa disputa, ela só aumenta quando o Reino do Sul também é levado para o cativeiro babilônico e mais tarde eles voltam mais uma vez para a sua terra. Porque quando eles voltam, sobre a liderança de Zorobabel, de Esdras, de Neemias, e eles iniciam o processo de reconstrução da cidade de Jerusalém e do templo, os samaritanos tentaram agora uma aproximação. Mas aí, os judeus do Reino do Sul disseram: vocês não fazem parte do mesmo povo a quem nós pertencemos. Vocês não têm parte desse negócio. Vocês não podem participar conosco da reconstrução do templo. Não existe lugar para vocês na nossa religião. E mais uma vez, irmãos, a disputa, a rixa, ela vai se acirrar. De modo tal que quando agora chegamos aos dias de Jesus, essa disputa, irmãos, ela só acresceu e acresceu cada vez mais. A hostilidade era tanta que ocorre aqui a nossa fala inicial da nossa pregação. Um religioso a caminho de Jerusalém, se estava vindo das regiões da Galileia, ele evitava cruzar a região de Samaria. Ele seguia por um caminho, irmãos, totalmente mais longo. O seu percurso era triplicado, as dificuldades eram inúmeras, mas simplesmente para evitar cruzar a região de Samaria, eles se davam ao duro castigo e pesar de se desviarem daquele percurso e seguirem por uma distância altamente grande comparada ao pequeno percurso existente se eles cruzassem pela parte central. Eles se davam, irmãos, ao castigo, porque para mim isso é um castigo, de você ir para a Zona Norte, em vez de você ir aqui, querido, seguir no caminho natural, você ir pela cidade de Macaíba, cruzar por São Gonçalo, e só posteriormente chegar à Zona Norte. Era isso que os judeus nos dias de Jesus, os mais religiosos, eles faziam. A disputa, a falta de aproximação era tamanha que existia um forte sentimento de afastamento entre o povo judeu e o povo samaritano, de modo tal que eles se evitavam. Se o samaritano ele fosse reconhecido em uma cidade de judeu, ele era apedrejado, irmãos. Então Jesus ele vai se voltar para os discípulos naquele dia e ele vai, penso eu, pastor Hudson, convidá-los à parte e vai lhes dizer: nós estamos voltando para a Galileia, mas hoje nós vamos tomar um caminho diferente daqueles ou daquele que tomamos em outrora para vir da Galileia para a Judeia, da Judeia para a Galileia. Hoje nós vamos por Samaria. Eu penso, irmãos, e aqui não está no texto, mas não vai ferir a exegese do texto, pastor Azemar, em a sua aplicação, que alguém pode até ter indagado Jesus, classificando a ele do porquê que seria necessário naquele dia em especial ir pela região de Samaria. Pode ser
tinha perguntado para ele, dentre os 12, quais eram as razões. Será que por conta da pressa que agora ele estava empreendendo ao sair da Judéia para a Galileia, ele achou como sendo necessário ir pela região da Samaria? Mas se a gente for observar, irmãos, o que diz o texto a seguir, nós vamos perceber que o motivo real pelo qual Jesus, ele naquele dia determinou que seria necessário seguir por Samaria, não era uma questão religiosa. Existiam outras questões por trás da tomada dessa decisão. E a partir de agora eu vou pregar para você. Tudo que eu disse até aqui é conversa de pregador. Venha comigo. Vamos pregar nessa noite sobre o porquê Jesus determinou que naquele dia em especial seria necessário cruzar a região de Samaria. Amém? Será que você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus! A primeira coisa, irmãos, pela qual Jesus ele determinou que seria necessário passar por Samaria naquele dia, não era só uma questão geográfica, mas sim uma questão espiritual, irmãos. Jesus ele não só iria tratar da questão espiritual de uma mulher, como diz o próprio texto nos versos a seguir, mas sim de todo um povo que ali estava na cidade de Sicar, e posteriormente, através do testemunho contado por eles, alcançou a região ou a província de Samaria. Jesus ele sabia, irmãos, que naquele dia passaria por Samaria. Primeiro, queridos, para tratar de uma questão religiosa, de um povo, irmãos, que estava aparentemente em trevas, de um povo, queridos, que estava em trevas, mas com a passagem de Jesus por aquela região, viu raiar a sua maravilhosa luz. De um povo que até então estava perdido, mas naquele dia se tornou achado. De um povo, irmãos, que era bastardo, mas após a passagem de Jesus por Samaria, vieram a se tornar filhos de Deus. Jesus, ele inspirou o apóstolo quando ele disse no capítulo 1, versículo 11 e 12 do mesmo evangelho de João, que Jesus ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todo quanto o recebeu, foi-lhe dado poder ou autoridade de ser feito filho de Deus. Se formos observar o texto dessa noite, irmãos, nós vamos perceber que não só aquela mulher, mas os samaritanos da cidade de Sicar, eles reconheceram que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, e com isso aqueles que estavam em trevas viram raiar a luz, aqueles que eram bastardos se tornaram filhos.